você que tá aí no Vozes do Cerrado nessa terça-feira de carnaval. E aí, Gabi? Tá no clima? Tô, olha aqui minha maquiagem. Linda. Toda maquiada, toda na folia. Bem colorida. Bem colorida. A nossa folia hoje é aqui nos estúdios do podcast Vozes do Cerrado. Hoje a gente tem uma convidada especial. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre ela. Quem é essa pessoa? Uma amiga de coração. Gabi, vamos falar de notícia? Então, gente, eu queria perguntar pra vocês, o que vocês acham? Carnaval é feriado ou não? Não é feriado. Pois é, então, Carnaval de 2025, ele vai cair entre o dia 1º e 4º de março e é uma das festas mais esperadas do ano, mas a gente tem dúvidas sobre a obrigatoriedade do trabalho nesse período, né? Então, o Carnaval é feriado ou ponto facultativo? A resposta é que depende muito. Depende. Apesar de ser uma tradição no Brasil, ela não é considerada feriado nacional. Então, as empresas podem optar, né, dar folga para as pessoas, se for uma empresa, tipo assim, né, legal. Se não for, também não é proibido. Então, elas estão no direito dela de, né, seguir dessa maneira. A menos que tenha um decreto estadual ou municipal, um acordo coletivo nesse determinado local. Algumas empresas fazem essa convenção coletiva para poder dar folga aos funcionários. Outras não. Mas no Brasil a gente sempre dá um jeitinho de tudo virar festa, né? Sim. O carnaval, inclusive, é isso. Ele é uma festa europeia que veio pra cá e a gente, como bons brasileiros, melhoramos ela e agora exportamos ela pro mundo todo, né? Do nosso jeito. Do nosso jeito. Com as nossas culturas, com os nossos sons, com as nossas alegorias. Falando nisso, gente, quem tá acompanhando os desfiles das escolas de samba, manda aí, ó, conta aí pra nós, qual que é a sua escola de coração? É aqui de Uberlândia, é de São Paulo, é do Rio? Eu sou mangueira, verde e rosa, sempre fui. E você? Você tem alguma, Gabi? Vixe, não tenho, Bia. Não tenho nenhuma. Não, eu não sempre acompanho. fui mangueira, sou apaixonada. Tô tentando acompanhar os desfiles, mas o horário que passa, o horário que levanto pra trabalhar, porque eu não estou de feriado. Então, mas depois a gente vai lá e vê as reprises. Mas eu tenho muita vontade de ir num dia. Eu acho que um jogo de futebol era uma coisa que eu tinha muita vontade de ir e eu realizei esse sonho. Que antes eu não tinha, mas quando eu fui, eu senti, né, emoção. Você foi assim. aonde? Eu fui no estádio do Vasco, o São Januário, lá no Rio. Foi bem legal. Eu fui assistir Flamengo no Maracanã. Saudações rubro-negras aos flamenguistas. Porque o Flamengo não tem estádio, né, então... Mas a gente tem o Maracanã que é nosso, de coração, de alma, de concreto. Flamengo e Maracanã é casal, assim, é uma dupla dinâmica, não tem como tirar o Flamengo do Maraca, não tem como. E esses dias eu vi o Flamengo aqui em Uberlândia, no Sabiazinho também, fui lá ver ele jogar contra o Ponte Preta, 5-0, inesquecível, levei meus 2 protegidos para assistirem um jogo no estádio, não gostaram muito não, mas foi só o primeiro, ainda vou levar eles em outros para eles sentirem uma emoção de um estádio lotado, é muito bom. Eu acho que deve ser parecido, né, o desfile de samba. Deve ser uma coisa semelhante, sim, mas uma coisa que brilha o olho mesmo, né? Porque é muita coisa. Eu nunca fui numa Sapucaí, no Rio de Janeiro, mas eu fui jurada do Carnaval de Uberlândia por 2 anos consecutivos. Mas é muito bom. Fui jurada aqui e em Araguari. É muito legal ver um desfile, ver a preparação das escolas e ver como que cada integrante de uma escola de samba dá o sangue. Gente, porque literalmente terminam os desfiles, tem passista com os pés cortados, tem membros da bateria com as mãos rebentadas, sangrando. É realmente dar o sangue. O brasileiro, quando gosta e pega pra fazer, dá o sangue, né? Uhum. A gente tem essa característica. Um dia nós vai lá. Vamos. Quem sabe um dia a gente faz um Voz do Cerrado lá da Marquês de Sapucaí, né? Sonhar, a gente pode, não pode, Miguela? Então vamos sonhar. E continuando no carnaval, hoje é o último dia de carnaval, mas vale aí que eu sei que tem gente que vai estender quarta-feira de cinzas, quinta-feira, início da quaresma. Gente, cuidadozinhos básicos, tá? No carnaval, bebam água. Bebe lá a cervejinha, o drinkzinho, mas bebam água. E cuidado com as doenças. Preservativo, camisinha feminina, camisinha masculina, o governo oferece de graça, é de muita qualidade.
Então se cuidem, tá? Carnaval passa um dia, uma noite, uma festa, mas depois a consequência dura a vida inteira. Então se cuidem. Não é? Certinho, Bia. Certinho, né? Pois é, ó, recadinho pra todos vocês, se cuidem. Vamos falar da nossa convidada? Vamos. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui no Voz do Cerrado a Miguela Rabelo. Miguela é uma mulher que eu admiro muito e conheci a Miguela nas noites de Uberlândia, né? Nas nossas noites de cultura aqui em Uberlândia, no Deboche. E a Miguela, ela é graduada em Artes Visuais pela UFO, tem pós-graduação em Direito Humano. Eu quero saber sobre isso, tá? Arte-terapia e educação especial. Trabalhou como professora de artes concursadas aqui no município de Uberlândia por 8 anos e hoje ela atua como professora do atendimento educacional especializado. Miguela, antes de tudo, eu quero te dar os parabéns por estar trabalhando nessa área. Eu falo que todo professor merece os nossos parabéns todo o tempo. Mas você tá nessa área, merece ainda mais. E eu acho que tem um porquê você tá nessa área, né? A Miguela tem um filho, ela é uma mãe atípica. O menino dela é autista, um jovem adolescente de 12 anos. E então ela conhece toda essa dinâmica em casa e leva isso para a profissão dela. E além disso, a dona Miguela é poetisa, tem livrinhos de poesia. Vou passar inveja na Gabriela mais uma vez. Esse é meu com dedicatória. Eu ainda vou fazer minha coleção também. Vai. Eu vou te dar um. Você vai fazer. E o outro dela é um livro infanto-juvenil. Esse também tem dedicatória, mas esse aqui é dos meus sobrinhos. É da biblioteca deles, que a tia tá montando e vai entregar em breve. Miguela, seja bem-vinda ao Vozes do Cerrado. Obrigada, fico muito feliz com o convite, com a oportunidade de estar com vocês aqui. A gente aqui fica muito Feliz. Miguela, quem é a Miguela pela Miguela? Nossa, a Miguela, eu acho que ela é multifacetada. É uma mulher em vários ângulos distintos, assim. Igual você colocou, é mãe, é professora, é escritora, é dona de casa. De vez em quando faz performance e agora inventou de querer escrever música. Ah, que bom! Mais uma vertente! Ué, nos bastidores você falou que não cantava, mas você tá escrevendo música. Tô escrevendo. É um projetinho em parceria com um amigo meu que é editor. Eu escrevo as letras, ele trabalha com arranjo e joga na IA. E tá saindo umas músicas muito interessantes. Que legal! Olha só! Trabalhando com tecnologia. Ele que conhece, que ele tem essa empresa de tecnologia, que ele, além de editor, ele também tem empresa de tecnologia e tá trabalhando. Então, assim, saindo produções muito legais, muito ricas, coisa que eu não imaginava, sabe? E acho que a gente pode fazer essa parceria com a inteligência artificial. Acho que tem que ter uma cautela, mas é possível não encarar ela como um inimigo, mas sim como um parceiro, sabe? Lógico, a gente precisa se adaptar a isso, porque sim, ela tá aí. Ela é a evolução. A gente tá vivendo uma evolução histórica, né? Eu vivi uma evolução que eu saí do analógico e vim pro digital, e agora a gente tá vindo pra uma inteligência artificial. Então a gente tem que aceitar, tem que conviver e tirar o melhor proveito. A gente não pode, assim, virar as costas e negar, não tem como. A gente tá numa fase, assim, que a tecnologia, ela é essencial para as nossas vidas, né? Só que não pode deixar também que ela tome conta. A gente tem que trabalhar parceiros, né? Esse equilíbrio, né? Tem que ter o equilíbrio. O equilíbrio é tudo. O equilíbrio é importantíssimo. Com certeza. Miguela, me conta aqui, porque eu não sabia dessa pós-graduação em Direitos Humanos. O que te levou para sair das artes visuais e fazer uma pós em Direitos Humanos? Então, eu trabalhava já como professora no município, né? Dando aula de artes. E surgiu essa oportunidade dentro de uma pós-graduação na UFO em Direitos Humanos. A princípio, eu fui pela questão do aumento salarial. Mas quando eu entrei no curso, me apaixonei. Eu falei, gente, eu não leio direito, não tem nada a ver comigo. Mas eu amei de certa forma. Eu falei, gente, é incrível, porque você vê o direito da pessoa com deficiência, o direito das pessoas com necessidades diferentes, distintas. Então, assim, eu fiquei muito encantada com o curso, sabe? Assim, eu recomendo a qualquer pessoa. É um curso, inclusive, gratuito na UFO, que direto, acho que anualmente oferece vagas.
E eu me descobri lá. E aí foi interessante porque, assim, eu tinha recebido recentemente o diagnóstico do meu filho com autismo, que é considerado uma pessoa com deficiência, né? E eu acho que eu entendi mais ainda da situação, de busca por direitos, né? Assim, então, assim, é uma pós-graduação que eu tenho, mas assim, eu não tô, é mais para conhecimento, né? Eu acho que se precisar eu posso tentar auxiliar de alguma forma. Eu também ajudei a fundar um grupo de famílias atípicas, o nome dele é Amor Autista. Isso aí lá quando eu descobri o diagnóstico do meu filho, há uns 10 anos atrás quase. Então, assim, a gente ajudou muitas mães, muitas famílias, né? E tá buscando seus direitos, a procurar um diagnóstico, né? Direito em escola é gratuito, assim, é direito, a pessoa com deficiência, ela tem prioridade em conseguir qualquer vaga, né? Então são várias questões que eu fui aprendendo a entender dentro desse universo. Então, isso começou com esse curso? Foi, o meu diagnóstico, meu filho já tinha, eu tava assim, acho que antes de descobrir eu entrei para esse curso, no começo do ano, e eu tava ainda investigando, né? Aí, assim que eu descobri o diagnóstico dele, eu tive uma fase um pouco difícil. Você sabe, né? Que eu raspei a cabeça. É a fase da aceitação. Então foi meio que um luto. Aí eu resolvi raspar a cabeça, porque tinha muitas questões do meu cabelo cair demais. Então eu fiz meio que resetar a minha vida a partir dali. Falei, vou começar agora do zero. E foi uma forma de me reconectar com ele nessa época. Porque a textura do cabelo crescendo, ele gostava de passar a mão. E nisso a gente foi criando essa conexão. Foi bem legal. Que legal. Antes de eu entrar no assunto que eu quero abordar agora, eu vou fazer um adendo sobre essa questão do cabelo. Ela recentemente raspou a cabeça novamente e eu mandei uma mensagem pra ela que eu falei, ficou linda. Faça, é bom. E eu também tenho isso. Eu, às vezes, eu preciso raspar a minha cabeça, que eu sinto que ao tirar isso daqui, eu tiro o que tá me incomodando, eu abro a cabeça para aceitar o que tá sendo me imposto ou o que tá vindo na minha vida. Então, recentemente eu fiz isso. Eu fiz há 3 anos atrás, na pandemia, quando eu mudei para Uberlândia, que eu tava sozinha, aquilo tava me sufocando. Aí eu fui passar um final de semana em Araguari com o cabelo aqui e voltei careca. Careca mesmo, gente. Eu passei máquina 1. Então é igual você falou, de passar a mão, aquela... É muito bom, né? É calma, gostoso. Você passa assim e dá uma... E agora, recentemente também, eu tava com cabelo preto, eu resolvi assumir os meus grisalhos, os meus cabelos brancos, fui lá e rapei também. Essa coisa de fase de transição eu não gosto. Eu sou 880. Ou vai ou racha. Não vem com essa fase de transição. Não, resolve. Dá pra resolver? Dá. E eu sempre falei uma coisa, cabelo cresce e volta a ser o que era. E é incrível, quando você faz isso, muda muita coisa, porque eu raspei justamente porque eu tava com uma queda muito aguda, porque eu tive um processo de internação no ano passado, eu do nada, eu dei uma pneumonia absurda, fiquei internada na UTI. Eu acompanhei isso. Então, na UTI, fui entubada 2 vezes, e lá eu machuquei a cabeça, eu não sei como, acho que eu me debati, e fiquei com uma ferida na cabeça. E quando eu saí do hospital, essa ferida caiu, ficou um buraco na minha cabeça. Só que assim, não foi por isso que eu raspei, porque junto com isso tava caindo muito cabelo. E a dermatologista que me atendeu, ela falou assim, olha, seu cabelo, como toda a sua energia foi pra sobrevivência, não nutriu o cabelo, unha. Então assim, é como se o cabelo envelhecesse e ele começou a cair literalmente. Aí ela falou, eu falei assim, eu vou raspar esse negócio, porque eu não aguento aquele negócio caindo sem parar. E eu fui lá, quando eu cheguei na barbearia, era até uma barbearia, ele falou assim, não, a gente não corta cabelo de mulher, não. Eu falei, não, mas eu vou raspar. Você vai raspar? Eu falei, vou raspar. Aí eu falei, então tá. Aí na hora que eu raspei, gente, parece que veio uma luz assim no rosto. É um alívio. É uma sensação incrível. Eu tava com sabe aquele área de doença? Aí de repente uma luz iluminou meu rosto assim. Sabe, eu olhei assim, nossa, essa Michelle, essa Miguela que eu queria de volta. E foi isso. E eu tô super tranquila, assim, né? E tá fazendo bem pra mim. Nossa, gente, eu tô aqui meio fora dessa conversa, porque às vezes eu durmo, eu sonho que eu estou careca, eu acordo, eu quase morro do coração. Mas você é ainda novinha, nos seus 20 e poucos anos, mas não estou te desejando. Não, mas uma hora vai falar assim, não, eu quero cortar o cabelo porque já tá difícil, e aí vai indo pro mais curto, porque nós não somos uma geração, e nessa eu vou incluir a Gabriela, mesmo a gente tendo a diferença de uma geração para outra,
Mas a gente não tem mais aquela coisa de que, estou ficando velha, vou ficar loira. Não. A gente quer praticidade. A gente vive, é igual a Miguela, é mãe atípica, é professora, é escritora, tem 1 milhão de coisa. Não dá pra você parar pra perder uma tarde no salão, pintando, escovando. Nossa, é inviável. Não dá, é inviável. O mundo precisa entender que nós, mulheres, não somos apenas figura. A gente vive, então não dá pra gente ficar nessa coisa. Respeito quem tem tempo, quem tem dinheiro, quem tem condição. Mas, gente, praticidade é muito mais fácil. E quando eu raspei a primeira vez, né, o meu cabelo batia na cintura. Aí eu raspei assim no zero, foi no zero. Eu cheguei na escola, assim, o pessoal ficou assim, impressionado. Como assim? Tudo mais, tem gente que pensou que eu tava doente, né? Mas muita gente falou assim, nossa, mas você tá linda, tipo assim, porque todo mundo olhava só meu cabelo. Quando eu raspei, começou a olhar meu rosto. É isso que eu tenho medo. É linda! Para, ora! Meu rosto é redondo, eu tenho medo de parecer o Humpty Dumpty, aquele ovo lá, daquele conto de fada, sabe? Ó, a primeira vez que eu raspei a cabeça, eu tinha 15 anos. Nossa. Eu fiz. A minha mãe e a minha avó fizeram a minha festa de 15 anos. Aquela coisa tradicional do baile, de dançar valsa. Aquela coisa da década, final da década de 80 e início da década de 90. Eu tive baile de 15 anos, de vestido branco. Só não troquei de sapato, mas eu tive isso. E meu aniversário foi num sábado. Na terça-feira eu escolhi de presente que eu queria ir no melhor salão de Araguari. Pra quê? Pra rapar a cabeça, gente. Eu rapei a cabeça. Depois disso, nunca mais deixei cabelão crescer. E sempre que posso. E só te falando a respeito do rosto. Antes de eu fazer minha bariátrica, acho que quase todo mundo que assiste aqui sabe que eu sou uma pessoa que fez bariátrica. Eu era muito gordo, a cara muito redonda, e eu rapava e não tava nem aí. Ixi! Eu tinha um batom vermelho na boca e tava me achando. Tudo. Agora, sobre outra coisa que você falou aí. Barbearia que não corta cabelo de mulher. A minha última vez que eu fui tentar rapar a cabeça aqui em Uberlândia, eu tive esse problema. Meu barbeiro de Araguari não podia me atender. Falei, vou rapar aqui em Uberlândia. Não achei. Saí andando lá no Santa Mônica, que era o bairro onde eu morava, até que eu achei um moço, um jovem aprendiz na barbearia, que eu ainda falei assim, você rapa cabelo? Ele falou, rapa. Eu falei, é o meu. Ele, senta aqui. Eu falei, você corta de mulher? Ele, por quê? Tem gente que não corta? Eu falei, não, você é só a terceira barbearia que eu passo hoje. Mesmo você falando que ia raspar, né? Não. Ah, tá. Aí ele virou meu barbeiro em Uberlândia. Felipe, um abraço. Um moço novinho, uma gracinha aí, perfeito. E dá palpite, fala. Um dia eu cheguei, a última vez agora, eu cheguei e falei assim, tô cansada, quero fazer uma coisa diferente. Ele, vamos fazer um degradê? Eu falei, vamos. Eu fiz um degradê no cabelo, achei o máximo. Aí ele ainda brincou assim, quer fazer um risquinho? Eu falei, não, o risquinho aí é muito. O degradê não. O risquinho a gente deixa, quem sabe, uma próxima oportunidade. Ficou na régua. Ficou na régua. Legal. Miguela, antes da gente começar a falar dos seus livros, me conta mais, conta pra mim, pra Gabi. Eu já conheço um pouco da história, Gabi não, quem tá em casa também não. Me conta do seu filho. Você tinha até falado dessa questão, a Bia, acho que comentou de transportar, né? Que você era professora e aí você começou a ser professora... Da educação especial. Isso. Como que foi essa... Então, é curioso, assim, esse aspecto, porque, assim, eu queria já trabalhar com pessoas com deficiência antes, na época da faculdade. Eu não sei explicar isso. Eu tinha vontade, eu queria fazer psicologia, acabou que minha nota não dava e eu fiquei, vou fazer artes. É uma coisa que eu gosto também. Só que quando eu cheguei no curso de artes, eu pensei, vou fazer arte terapia, já sei, tem tudo a ver. Só que lá no curso de artes, a gente se perde, lá é um curso incrível. Nossa, eu fiquei 2 anos fazendo estágio na TV universitária, que eu gostei muito. Fiquei 2 anos no laboratório de cerâmica, que eu gostei muito do meu trabalho de final de curso, foi na cerâmica. Então você se perde. Quando eu saí de lá, meio que aquela ideia de trabalhar com arte terapia meio que deu uma gavetada, mas assim, foi uma coisa inconsciente. Aí tive várias coisas na minha vida e quando eu virei mãe... Aí recebi o diagnóstico do meu filho, ele tinha quase 2 anos. Foi um baque pra mim, assim, eu fiquei assim, muito sentida, porque a gente nunca espera, né? Hoje em dia eu lido muito bem com a situação, mas quando a gente recebe o diagnóstico é muito
pesado, assim, sabe? Porque você tem toda uma expectativa. E o caso do meu filho, o autismo dele foi um autismo regressivo. Então ele teve normal desenvolvimento. Ele falava, ele tinha um contato visual, ele tinha normal, interagia com animais. Aí ele foi perdendo aos poucos as habilidades dele, né? E eu não percebi isso, porque trabalhando muito, aquela correria, né? Eu tinha me separado recentemente, e acabou que eu não percebi isso. Então, quando eu recebi o diagnóstico, aquela vontade de trabalhar na educação especial voltou. Não na educação, mas trabalhar com pessoas com deficiência. Aí, na época, eu trabalhava como professora de artes, as minhas amigas da escola que trabalhavam comigo, uma em especial, Rosângela, ela fez uma rifa pra mim, com produtos que eu vendia de cosmético, e para mim bancar o curso de arte terapia. Então, olha só, então, as assim, redes de apoio que a gente encontra, até né? Lembrar. Então, assim, foi muito especial. Eu consegui fazer metade do curso, todo com essa ajuda das minhas amigas, colegas de trabalho, né? E depois eu tinha recebido o aumento da pós-graduação em Direitos Humanos, que veio no salário. Que veio no salário e já pude continuar pagando esse curso. Quando eu terminei a pós-graduação, a prefeitura cortou os especialistas, que tinha psicomotricista, psicopedagogo, arte-terapeuta, e eu, assim, entrei em estado, assim, de choque, porque, assim, trabalhei, fiz a pós pensando nisso, atuar dentro da educação especial. E eu fiquei muito mal, pessoas queridas, um ex-namorado meu falou, você vai fazer outro curso, vai fazer esse concurso, que saiu o concurso depois para a área, você vai fazer o concurso para educação especial e você vai fazer essa pós. Fui classificada, fiz a pós, aí depois entreguei o trabalho. Então você fez 2 pós? Eu tenho 3. 3? A Direitos Humanos, a Arte Terapia e essa de Educação Especial. Nossa! Aí foi isso, né? E eu tô já há 3 anos na Educação Especial e eu vejo, assim, que é incrível, porque parece que eu sempre tive que atuar nessa área, porque é como se eu sentisse as crianças, sabe? Assim, eu não sei explicar. Falei, parece que meu filho me preparou para isso, porque, assim, o Heitor, ele é a coisa mais incrível da minha vida. Assim, ele é uma criança extremamente dócil, ele é carinhoso e, assim, ele quebra com aquele rótulo de autista. Não gosta de contato físico, quer ficar isolado. Não, o Heitor, ele quer estar com você, ele é hipossensível, então ele quer sentir você. Ele pega uma pulseira, ele quer sentir seu cabelo, tudo, sabe? Então ele quer abraço, ele quer carinho. E eu consigo compreender ele mesmo sem a linguagem. Então, assim, a linguagem verbal, né? Então tem muita coisa que estou entendendo nesse processo, mas muitas coisas eu já sei que ele quer. Então eu falo que ele foi a maior graduação que eu tive, pós-graduação foi ele, para me atuar na área, porque me despertou a sensibilidade de estar entendendo essas crianças. Porque cada um é peculiar, eu não conheci nenhuma criança que é igual a ele, mas ele me preparou de alguma forma de perceber de forma intuitiva o que está acontecendo com aquela criança. Sim, mas percebendo as necessidades dele, né? Você Sim. fica mais sensível a perceber dos outros também. Exatamente. Então eu falo, tem criança, sabe, meninas, que eu falo assim com orgulho, eu descobri que a criança era autista, que ela tinha só um diagnóstico como microcefalia. Eu atendi essa criança e falei, nossa, essa criança tem traços de autista. Só que é uma criança não verbal, não andava. E isso aí, no primeiro ano que eu comecei a atuar. Aí eu falei pra mãe dela, ela falou, não, mas ela tá em tal instituição, e ninguém falou nada. Eu falei, não, mas pode pedir uma reavaliação. Aí quando ela chegou com essa demanda no local, eles falaram assim, não tem nada a ver, não tem. Passou um tempo, eles fizeram uma outra avaliação dela, ela tava dentro do espectro. Eu falei assim, ó, viu? Ela tinha as características que é comum no autista, sabe? Então, aí ela recebeu o diagnóstico e eu fui atendendo ela, né? Sabendo que ela é autista e tá tentando trabalhar as dificuldades dela, que eram muito sensoriais, né? Então, foi isso, né? E eu acho muito importante você ter o Heitor e você trabalhar com outras crianças. Porque a gente, no meio jornalístico, a gente acaba recebendo notícias que machucam. Sim. De pessoas que não estão preparadas para a função, que acabam machucando, maltratando, Sim. castigando as crianças. Então, assim, por mais miguelas para esse atendimento. Obrigada. Para essa visão. Porque
Eu me emociono muito quando a gente fala de crianças. Eu tenho 2 sobrinhos e 5 afilhados. Apesar de que dos meus 5 afilhados, 3 já são adultos. Inclusive, eu sou até madrinha-avó já. Mas, enfim, foram crianças. E criança é uma caixinha vazia. E a gente enche de coisa boa, de coisa ruim. E eu tenho certeza que todas as que passaram por você se encheram de coisas boas. Eu espero realmente, fico feliz, porque todas que passam por mim, eu tento dar o meu melhor, sabe? Eu até vou citar um relato aqui pra mim, foi um milagre que eu vivenciei nesse dia. Um dia que eu tava assim, a gente nunca tá bem, nem sempre tá bem, né? E foi um dia que eu cheguei com um transtorno de ansiedade no trabalho, porque eu tinha vivido uma situação de estresse, de atraso, não tinha almoçado, e cheguei lá atrasada e já assim, muito ansiosa por conta disso, eu não tinha almoçado. E eu tinha que atender essa criança logo depois. Era uma criança que tinha 3 anos, não verbal, não escrevia, não falava. E ele tinha umas dificuldades de socialização. Mas toda vez que eu chegava, ele já me reconhecia, ele ficava feliz e vinha ao meu encontro. E nesse dia eu me acalmei depois que passou o processo, mas na hora que eu fui atender ele, gente, o menino começou a falar. Do nada. Uau! Eu vou te mandar o vídeo. Nossa, eu arrepiei! Eu vou te mandar o vídeo. Eu gravei, eu fui assim, porque geralmente eu gravo alguns momentos. Ele começou a falar do nada. Ele começou a escrever sem nenhuma referência. Sabe, eu fiquei assim, eu arrepio de lembrar, porque assim, foi muito marcante pra mim. Porque eu falei, gente, eu não tava num dia bom. E de repente eu recebi esse presente, parece que pra dizer, você tá no lugar certo, sabe? Seu lugar é ali. Se segura, calma. Calma que vai dar certo. Então assim, uma criança que não falava, que não escrevia, que não lia, ele estava lendo, escrevendo e falando. De uma vez só. Eu chamei a diretora, chamei a professora que tava lá, todo mundo começou a chorar, ficar emocionado. Então assim, falei, nossa, gente, parece umas pessoas na sua vida, parece que pra te transformar, pra te tocar, pra dizer... Pra dizer que a vida é muito mais do que a gente pensa. Muito mais. Miguela, explica pra nós o que é o autismo, o que é o espectro autismo e, não sei se eu vou falar bobagem, são graus, como que por exemplo, o seu menino é não verbal e foi regressivo. Como que funciona isso? Como que essa estrutura do autismo? Então, o autismo é um transtorno do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento, né? E que, assim, não dá pra descobrir em pré-natal, nada assim, vai descobrir só ao longo do tempo, pelo desenvolvimento. Porque se a criança não alcança os marcos do desenvolvimento, alguma coisa sinaliza que alguma coisa está acontecendo. Porque em cada fase sinaliza, a criança tem que andar, tem que gatinhar. E no caso, meu filho foi regressivo, porque teve um desenvolvimento normal e aos poucos ele foi perdendo as habilidades. Tem criança que quando nasce já sinaliza que ela tem o transtorno. Geralmente a criança não olha nos olhos da mãe quando amamenta. Ela desvia o olhar, ela não consegue encarar nos olhos enquanto está amamentando. O meu filho, ele olhava profundamente para mim, e era um dos momentos mais marcantes, que era muito gostoso você olhar assim, e aquela troca era uma forma da gente se conectar mais ainda. Porém, o dele foi normal e eu perdi ele aos poucos, né? E assim, o autismo, já tem várias nomenclaturas, assim, sabe? Assim, porque já era considerado, antigamente era leve, moderado, severo. Aí depois mudou para nível de suporte, né? 1, 2 e 3, e hoje em dia parece que o correto nem é sinalizar muito. Eu não concordo. Eu acho que é importante sinalizar para saber como essa criança é, como esse autista é, né? Até porque um nível de suporte 1 é totalmente diferente do 3. Não que o 1 não tenha comprometimentos, mas a questão é que o 3 ele tem um grau muito severo na comunicação, na interação. Às vezes ele vai ter um comportamento muito complicado de lidar. Então é importante sinalizar. Para ajudar a tratar a pessoa com equidade, exatamente, né? Não é igualdade, né? Tem que colocar em equidade. Exatamente, a equidade e a convivência. Como é que você vai lidar com essa criança, né? Então, assim, às vezes uma criança de nível 1 de suporte, ela vai conseguir verbalizar, vai conseguir ser alfabetizada, mas ela vai ter uma hiperseletividade alimentar, que não consegue comer quase nada. Ou às vezes ela tem um comportamento de uma rigidez cognitiva, que você não pode mudar nada na sala, ou nada em casa, ou trajeto, porque ela entra em crise. Tem criança que não gosta de mudar a roupa, tem que ser a mesma roupa sempre. Os mesmos materiais, que perdeu uma lapiseira que está acostumada a usar, entra em crise. Então, assim, já um nível de suporte 3, ele às vezes pode mudar tudo,
que não tem tantas mudanças no comportamento, né? Só que ele tem uma dificuldade de compreensão, de entendimento, muitas vezes não é verbal. Então, assim, depende muito do caso. Muitas crianças no nível 3 costumam tomar muitos medicamentos para controlar a questão do humor, do comportamento, né? E o autismo, ele também tem a questão das comorbidades. Eu falo que, assim, é muito raro encontrar um autista puro, só autista. Não, ele tem Sempre vem algo junto. Tem distúrbio do sono, tem hiperatividade, tem TDAH, tem seletividade alimentar, tem TOD. TOD, que é o transtorno desafiador opositor. É aquela pessoa que sempre desafia você, não aceita o não. Então, assim, é bem complexo. Eu falo que desses outros comorbidades, eu acho que eu mais tenho dificuldade com o TOD. Eu convivo diariamente com 2 autistas. Não sei níveis, né? Mas eu achei muito engraçado que quando eu conheci um deles, aí eu cheguei perto dele e falei assim... Eu não lembro o que era a situação, eu sei que era um abraço. Eu falei, eu posso te abraçar? Aí ele falou assim, não, mas eu gosto de abraço. E aí, porque tem, né? Você tem alguns que não tem toque, que não aceitam toque. Nesses 2 que eu convivo, eles aceitam. Então depende muito dessa questão do ser hipossensível ou hipersensível. Os hipersensíveis, ele tem muita sensibilidade sensorial. Numa roupa, dependendo da roupa, ele não consegue aceitar o toque, né? Agora, no caso, para hipo, que gosta de sentir o toque do outro, ele precisa sentir o toque, é diferente. Aí não tem esse problema. Eu sei que no caso os 2 sons... barulhos incomodam. Sim, a sensibilidade auditiva. A sensibilidade. Eu tenho muito, eu falei assim, eu ainda quero passar por uma investigação, eu desconfio que eu esteja no espectro. Porque eu sou mãe, então pode ser que a principal origem é genética. Então pode ser que eu tenha esteja no espectro. Ah, é genético? Tem? O apontamento maior é genético, sim. Porque não tem nada que comprove exatamente. Ah, é isso, fatídico. A maior probabilidade é ser genético, né? Então, eu me sinto muito dentro do espectro, mas assim, teria que fazer uma avaliação complexa, porque tem que ser com um neuropsicólogo, várias avaliações, e eu já mudei muito, assim, sabe, ao longo da vida, né? Eu era uma pessoa muito mais fechada, só que eu passei por muitas coisas na vida que eu tive que ir chocando isso para aprender a lidar com socializar, né? Igual quando eu tô olhando com vocês aqui, mas em muitos momentos quando eu tô em sala de aula, eu não olho eu olho pro final da sala, tipo linha do horizonte. Eu já usei isso muito pra poder mascarar o nervosismo. Então, assim, como vai ser 2? Mas agora tem muita gente, aí dá um nervoso e eu olho no final pra conseguir dar conta. Sei como é que é. É eu com aquilo ali, a chamada câmera. Vamos falar da Miguela escritora, da Miguela poetisa, da Miguela que tá aí sempre fervilhando. Sim. Conta pra nós, estações. Não, aliás, antes dela contar, eu vou tomar a liberdade de fazer uma leitura. Ai, que delícia. Porque assim, ele é grande, mas eu não vou ler ele todo, tá? Eu vou ler só os primeiros versos aqui. Despertar. Diante de tantas decepções, já havia desistido, e em meio à liquidez das relações e descaso, deixou-se levar pela própria sorte. E em uma noite quente, saiu como onça pintada, a farejar a sua intuição, em busca de qualquer emoção que fizesse palpitar seu coração, que desenganado já estava. Adoro. Você viu até o final, né? Você viu antes. Conta pra nós da Miguela escritora. Então, a Miguela escritora, ela começou bem novinha, assim, sabe? Eu comecei nos diários. Era uma escritora assídua de diários. Mas, assim, antes de falar disso, eu quero comentar, assim, que eu era uma criança que tinha muita dificuldade de aprender a ler. Eu não aprendi a ler na escola. Sério? Eu tinha muita dificuldade, eu não consegui ser alfabetizada no ensino horizontal com os outros meninos. Então, numa tarde de um sábado, né, minha tia Lucinha, que é um anjo na minha vida, recortou letra de revista, de jornal e tirou. Falei assim, eu vou tentar fazer o máximo pra me ajudar. E foi nesse sábado que eu aprendi a ler. E eu falei assim, eu tenho um carinho por esse momento que eu falei, gente,
Porque abriu minha vida, tudo, sabe? Assim, eu via os outdoors, as coisas, eu começava a ler. E depois eu pegava livros no ônibus, biblioteca. E depois, meu refúgio na hora do recreio, porque eu tinha muita dificuldade de fazer amizade, era na biblioteca. Então, assim, desde cedo eu comecei a ler e gostava muito de ficar viajando, sabe? Na literatura. Então, eu escrevia muito em diários, mas eu não escrevia histórias, era cotidiano mesmo, sabe? E a escrita, assim, mais poética foi sair, assim, foi começar mais ou menos na adolescência. Depois da separação dos meus pais, eu falo que foi um refúgio pra mim também, foi a minha salvação, foi a poesia. Que eu começava a jogar tudo ali, os meus sentimentos na escrita e me salvou de muita coisa. Escrever salva. E a gente vai conhecendo mais a estrutura, né, de poesia no ensino médio. Aí a gente começa a, tipo, querer também, né, colocar o nosso nesse lugar, assim, sabe? Não, legal. então, você falou tudo que eu peguei o gancho porque eu lembrei de quando eu estudava pro país, né, era um outro ingresso na época. A Bia deve lembrar. É o vestibular, né? Mas esse era um vestibular diferente. Era um vestibular diferente. Todo final de ano, né, primeiro, segundo, terceiro, você fazia uma prova. Aí você junta nos pontos. Sim. Né? E a nossa escola, eu sempre escola pública, a professora de português era muito legal, ela promovia um sexto horário pra gente estudar os livros que tinham... Que cairiam na prova do vestibular da UFO. A gente estudava pro vestibular da UFO. E assim, a gente estudava muito, na época ia cair os livros do Gregório de Matos. E aquela poesia densa, cheia de metáforas, eu ficava encantada com aquilo. Nossa, que louco, ele quer dizer isso, né, de outra forma. Então eu comecei a trabalhar metáfora por conta desses estudos dos livros, do livro do Gregório de Matos. E eu perdurei isso depois, que eu falei, gente, eu gosto de trabalhar metáfora, acho que faz a pessoa pensar. Sim, sabe? Você entrega de bandeja. Porque hoje em dia as coisas são muito objetivas. Eu acho que quando você faz a pessoa pensar através da metáfora, ela começa a ter outro vocabulário, ela enriquece a imaginação dela. Sim. Então eu comecei a escrever assim mesmo, foi na adolescência, depois poesia. E como surgiu Estações? Aliás, qual veio primeiro? Primeiro foi Estações. Como surgiu Estações? Começou nessa época, por quê? Porque eu escrevia meus textos à mão ainda, né? Que eu não tinha telefone. Todo manuscrito, numa pasta. Aquelas pastas. Você ainda tem? Tenho! Eu tenho os meus guardados lá na minha mãe. Eu falei que eu queria ter trago, mas eu esqueci, que eu tava guardado numa caixa. Tenho uma mala de papel escrito. Esses dias meu pai ainda falou assim, você podia organizar isso aqui. Eu falei, não, larga isso aí. Larga isso aí, tem muita coisa... Eu guardo tudo. Então, uma relíquia, sabe? E eu fazia conservatório na época. Gente, eu fiquei anos no conservatório. Infelizmente, não aprendi nenhum instrumento, assim. O que eu mais gostei foi piano. Mas, assim, eu falei, piano era caro. Minha mãe queria dar um teclado pra mim. Eu era muito teimosa, eu queria um piano. Minha mãe, eu não vou comprar piano. Eu acabei que eu não ganhei nada no final das contas. E terminou o curso? Não, terminei o curso. Mas, assim, eu fiz o curso de desenho lá, que me ajudou a passar na prova do país, né? Na época, de prova de habilidade específica. E fiz amizade. E assim, eu ficava esperando entre uma aula e outra, e ficava escrevendo lá. Então eu ia colocando essas poesias nessa pasta. Uma pasta bem antiga, preta. Aquelas Então tem desenho lá, tem texto. Então, assim, aí eu fui juntando. Tem recorte de revista, tem papel de bombom guardado, bala, a skin sou eu com as balinhas. Sim. Você não sabe o que é isso. Eu sei sim, a skins. Ela vinha com os recadinhos. Sim. Sabe o que eu tenho ainda? Pasta de papel de carta. Ai, eu desfiz dos meus. Não, tenho saudade. Mas eu devo ter lá uns 20, 30 guardados. Mas eu tinha 2 pastas. E eu desfiz. Eu quero começar a presentear pessoas com cartas, nos papéis de carta. Porque, era nostálgico. Minha mãe fazia ir na feira com ela e ela, em troca, me pagava com um papel de carta. Papel de carta. Então, é muito bonito. Então, assim, eu fui acumulando esses textos e colocando nessa pasta. Né? Então, assim, quando chegou a época da pandemia, me deu uma simples... Gente, tipo assim, a gente tava numa iminência, todo mundo partindo. Eu falei, gente, eu quero deixar alguma coisa. E fui fazendo cotação em algumas editoras. E fechei uma. E mandei tudo. Não mandei desse jeito na pasta, mas eu digitalizei tudo. Deu um trabalho. Porque tinha muita coisa que eu tinha já digitado. Que eu tinha começado, depois eu retomei a escrita, anos depois, que tinha digitado. Mas muita coisa eu tive que pegar nas pastas digitando. E aí eu mandei para essa editora e saiu Estações, assim, eu fiquei muito feliz com o resultado, sabe, assim, foi do jeito que eu queria mesmo, sabe. Agora, dúvida de uma aspirante a escritora para uma escritora. Quando você foi
digitar, que você foi montar. Você mexeu nos textos? Mexi. Muita coisa. Porque não tem como, a gente mexe, a gente mexe, não adianta, né? Tem coisa que eu falei tem sentido, outras coisas, muitas coisas eu excluí, não coloquei tudo, falei isso aqui não tem sentido mais. E outras eu mudei algumas coisas, sabe? Então, assim, foi trabalhoso. Esse processo de gestação de um livro é muito trabalhoso. Eu sei. Eu tô no início da minha gestação. Mas parabéns, é um momento muito Eu tô no início da minha gestação, assim, tá lá, tem 3 capítulos já. Mas é muito bom que você vai mexendo, você vai construindo. É assim, é um processo muito introspectivo. Eu falo que engraçado na pandemia é que a gente teve que ficar introspectivo, né? Você não podia ter contato com as pessoas. Foi. Então, assim, a escrita pra mim foi uma companhia. Então, assim, foi um processo gestacional, literalmente, sabe? A pandemia, ela fez isso com muita gente, né? Eu falo que a pandemia foi um período que muita gente se descobriu outros dons, habilidades. Outras habilidades. Eu sempre escrevi muito. A minha mãe foi uma pessoa que me influenciou muito. A minha mãe sempre me deu agendas. Diários, então aquela coisa para escrever todos os dias. E, inclusive eu sou a louca da agenda porque eu tenho 3. Eu tenho a do meu trabalho, eu tenho a minha pessoal e eu tenho a do podcast. Para que eu tenho 3 agendas? Não sei. Ainda tenho a digital. Mas são assuntos específicos. São assuntos específicos e assim, ainda brinquei aqui nos bastidores antes da gente começar. Falei, a velha vai abrir a agenda. O que eu vou escrever? Não sei. Eu escrevi uma data aqui e pronto. Mas tá aqui o papel e a caneta na mão. Derruba o microfone, Bia. Mas a pandemia trouxe isso. Eu falo que eu sempre escrevi, sempre tive meus diários. O livro que eu tenho escrito, que não é publicado, foi escrito há muito tempo antes. Mas na pandemia eu trouxe o que eu fazia antes e guardava, que era a Trix, que eram os contos adultos. E na pandemia eu trouxe eles mais e é onde eu estou gestando o livro agora. Já deu uma prévia. Já deu uma prévia. Eu sigo a Trix, acho incrível a escrita. É uma trilogia, o livro é em cima de uma trilogia que já está publicada lá no perfil da Trix. Ai, que legal! Parabéns. Cara. E quem sabe, né? Quem sabe um dia a Gabriela vai me entrevistar do lado aí, ó. Aí a gente troca de lugar. Troca de lugar. E são poemas. E são poemas ao longo da vida, desde os 17 até os 38 anos, 37. E eles estão em ordem? Não estão em ordem. Porque a ordem que eu coloquei, assim, que eu fiz, porque o livro chama Estações, é pra fazer uma analogia às estações da vida. Só que eu não coloquei assim, porque antes a princípio, tinha uma outra ideia. Aí um amigo me falou, não, Miguela, vai ficar muito, muito óbvio. Que a gente fala, amor, saudade, não, coloca outros nomes. Aí eu fui pensar e coloquei outros nomes que remetessem a esses significados. Tem crepúsculo, neblina. Mas você falou o título deles. O título do capítulo. Aí deles são... A ideia, por exemplo, náuseas. Não. Aí ele vem na seleção de poemas. Esse é da gravidez? Não, náusea foi justamente do momento da pandemia, assim. Trancada, aquela coisa de náusea mesmo, sabe? De tudo. Até foi na época que eu tirei a foto da náusea, foi uma foto da janela, assim, que as fotos são minhas também. Sim. Só uma que não é. O livro tem algumas fotografias. E o início do poema que eu li, O Despertar, é do capítulo Florescer. Vou tirar meu marcador aqui pra Essa mostrar. Essa foto do Rosemar não é minha, é de um amigo meu. Essa é do Rosemar? Rosemar é um que eu quero trazer aqui. Ele vai... Preciso. Precisa. Então tem fotos aqui. Eu adoro. Sublime. Então, do Sublime, são todos poemas que remetem à questão do amor. É uma delícia. Adorei, eu falo assim, ler também. E eu fecho justamente o livro com a parte que tem a ver com a gente, que tem a ver com o ser humano, né? Que é a questão da... Como é que eu posso dizer, Bia? O nome é embriaguez. Embriaguez. Que remete a esse universo adulto, né? Então tem... Ele tem uma sequência, a ideia dele. Pode mostrar? Pode. Essa é a foto do capítulo Embriaguez. E... Vou fazer a leitura de novo, pode? Claro. Só um pedacinho. Cadê?
absinto. Teu gosto amanhecido de café por mim coado me dá um tesão danado. Daqueles que começaram, por acaso, entre um flash e outro e atrás de tuas lentes. É onde me descubro, me revelo e, ao mesmo tempo, somente tua. Só vou ler esse pedacinho. Olha. Você tá vendo que essa semana passada a gente já veio com a Carol trazendo uma pegada assim, agora a Miguela. Tô gostando pra rumo que tá aí nesse podcast. E assim, esse é o poema mais polêmico, mas eu deixo pra fechar o livro. E fecha com chave de ouro. Gente, ó, quem tá aí assistindo que não conhece, vale a pena. O Rafa vai colocar aí o Instagram da Miguela, então vocês entrem em contato com ela, comprem o livro, vale a pena. Vamos valorizar o pessoal local. Nós temos qualidade aqui, gente, muita. Falando em qualidade, vamos passar pro próximo? Vamos. Isso aqui é uma teteia. Ele é uma teteia porque a história é linda, da Rosa do Beija-Flor, e ele é totalmente ilustrado, mas eu não vou contar, ela que vai contar esse processo de ilustração. Esse livro pra mim, ele é assim, nossa, ele é, igual você falou, uma teteia, um tesouro, porque assim, é um texto, já existia, e é um texto que eu escrevi inspirado na minha história de vida, assim, também, de um momento, não da minha vida, mas de um momento que eu vivi, e que eu aprendi a lidar com isso através da escrita. Foi incrível, assim, sabe, como que, de repente, escrevendo, você foi vendo as coisas como se fossem luzes que foram aparecendo. E eu mandei esse texto com a proposta para o PMIC, foi aprovada, e o trabalho foi feito da seguinte forma. Eu elegi 4 escolas, 3 delas eu tinha ligações diretas, que eu passei por elas, né, como professora de artes. Uma foi onde eu estudei, que foi o Rocha Silva, inclusive onde eu fui reprovada, então assim, tinha uma história que a gente tinha que voltar. E assim, foi a última escola ainda, nossa, foi. Depois te conto o que aconteceu. Eu quero saber. Então, assim, aí eu levei a proposta. Aí nas escolas, como é que era feito? Tinha os atores que eu selecionei, eles encenaram um texto. Cada escola teve uma dupla de atores diferentes e encenou de forma diferente o texto. Depois tinha um psicólogo para abordar o assunto que foi apresentado para eles, porque é um assunto mais denso, que fala de possessividade, ciúme. E tinha um professor de desenho que ensinava, que trabalhava aspectos do desenho. Cor, luz, traços, né, perspectiva. E assim a gente colocou eles para desenharem. E os melhores desenhos que a gente elegeu foram os desenhos estão no livro, né? E são lindos, gente. Tem desenhos aqui incríveis. E como que é esse processo de por exemplo, de fazer um livro infantil? Essa história aqui... Tem muita metáfora também, sim, tem. Sim, mesmo sendo para criança, não, muita metáfora. Exatamente, eu quis trabalhar justamente por isso, porque para instigar as crianças a pensarem fora do objetivo, né? Porque assim, quando você trabalha uma linguagem diferente, né? Assim, com metáforas, você faz a pessoa pensar e ilustrar aquilo ali e talvez imaginar. Um conceito que ela nunca viu, né? Sim, então, exatamente. iniciar com uma metáfora. Exatamente. Aí foi nesse processo que o psicólogo veio e foi conversando e dialogando com eles, né? Sim, pra ver se era saudável. Exatamente. Aí, esse livro, eu não fui para editora, eu fui por conta própria, né? Eu, um amigo meu que me ajudou, que trabalhou comigo no projeto, ele fez a edição do livro, né? Ele foi editor, diagramou tudo. Essa capa é do Rosemário, tenho muito orgulho dela. Então, assim, aí ele fez a diagramação do livro, a gente mandou pra uma gráfica e foi isso, né? Assim, dá trabalho, né? E vocês entraram em edital também? Foi, quando, assim, o edital foi antes, né? Assim, quando eu levei já pro PMIC, o livro não tinha acontecido, o livro seria o produto final do PMIC. Então, teve as oficinas, que é a contraparte social do projeto, que sempre tem que ter, eram as oficinas. As oficinas. E depois, cada aluno que participou também ganhava um livro, né? Aí, eu levei esse livro assim, eu inscrevi ele no Jabuti e também na Biblioteca Nacional, né, no concurso, né? Mas aí ficou só para participação mesmo, mas assim, pra mim acho que o grande prêmio foi ter conseguido fazer ele aqui. Sim. Não, é um grande prêmio ter feito e é também um grande prêmio ter se inscrito no Jabuti e os outros todos. Isso é muito importante. Porque eu vejo da seguinte forma, a gente está aqui no Cerrado Mineiro, a gente não está no eixo cultural do Brasil.
Então a gente tem que buscar o nosso espaço também. Você buscou o seu espaço dentro do Jabuti, isso é louvável. A gente tem qualidade aqui. Todo mundo tem que conhecer essa qualidade. É louvável. Não, e quem conhece a história, sabe, Bia? Toda pessoa que lê o livro e me procura, fala, nossa, eu fiquei impressionada com a história, porque falou justamente sobre o amor. Pra mim, esse livro, ele é literalmente falando sobre o amor. O que é o amor? Sim. Então a gente tem que aprender a abrir mão de muitas coisas. A gente abre mão. Eu dei uma lida aqui e eu vi uma parte que fala sobre... Não sei se eu entendi direito, mas que fala sobre ciúmes também, né? Sim. Então, também é um conceito que a gente vai desenvolvendo na infância, a gente não entende muito bem o que está acontecendo, né? Por exemplo, eu tenho uma diferença de 3 anos do meu irmão. E quando tem essa diferença pequena, quando é criança, a gente não entende aquilo que está acontecendo, né? Porque antes a gente recebia uma atenção e depois a gente passa a receber menos. Aí começa a tratar o irmão mal. Então é uma coisa assim que a gente não entende nem o que está sentindo, não sabe expressar. Então, os pais, né? É bom ter livros assim, os pais, né? Fazendo essa educação pra criança entender o sentimento dela, né? Porque assim, o ciúme, ele tá na gente desde sempre. A gente tem ciúme da mãe, com o pai, do pai com a mãe, do irmão, dos colegas na escola. Então, assim, aprender a lidar com isso é uma forma da gente amadurecer pra vida, porque a gente não vai ter a pessoa só pra gente. A gente tem que aprender a compartilhar as relações. Então, assim, eu falo que o amor é isso, é você aprender a compartilhar os afetos, né? Assim, porque ninguém é nosso. Então, assim, a gente tem que aprender a respeitar o espaço do outro, né? Sim. E não só o ciúme, né? São vários sentimentos que a gente vai florescendo desde a infância. Sim. Que a gente não... Se não tiver esse ensino, né? Conversar... Acho que a questão é essa. Tem que conversar. Seja você lendo um livro para criança, seja você conversando com a criança. O livro é legal porque ele é ilustrado. Sim. Então, prende a atenção da criança. A criança quer saber da história. Mas conversar de qualquer forma, né? Porque senão... Aí você vai descobrir, a criança vai descobrir quando tiver, tipo, né, talvez de um jeito não tão bom. Sim, claro. O meu sobrinho, quando leu, ele não terminou, mas ele começou a ler. Aí ele virou e falou assim pra mim: eu não tô entendendo, quer ser dono? Aí eu falei, vamos terminar e depois a tia te explica direitinho. Mas as crianças têm um entendimento único, né? Exatamente. E assim, outra coisa, assim, que você lê, tem que ter um outro ali pra estar dialogando, explicando. Então, assim, tem uma amiga minha que leu o livro e falou assim, nossa, em muitos momentos eu me senti a Rosa. Mas depois eu me vi também com Beija-Flor em outros momentos que eu também estive. Então a gente começa a se olhar pelos personagens, é muito interessante. Usando a metáfora. Tá vendo? Metáfora é muito importante. Sim. Miguel, além desses dois... Tem mais. Você participou de antologias. Sim, eu participei de várias antologias. Acho que são uns 15, eu acho. Aqui eu trouxe só alguns. Conta pra quem tá assistindo o que é uma antologia. Antologia é um conjunto de histórias, ou de poesias, ou de crônicas que várias pessoas participam, né? Então, é uma antologia poética, uma antologia de crônicas. Então, assim, eu comecei, na verdade, eu comecei a ter alguma coisa publicada minha, não foi nesses livros, foi na antologia. Foi nessa antologia aqui, da quarentena, que eu escrevi um texto sobre um momento que eu tava passando. E eu falei, gente, isso aqui dá uma crônica legal, sabe? E eu mandei, e foi aprovada. Então, a primeira publicação que eu tive foi aí. E eu falei, nossa, gente, eu sou uma escritora. Muito bom, não é? Eu falei, é muito bom. Quando eu fiquei em segundo lugar no concurso de contos nacionais, aí no dia que saiu o resultado, eu fiquei feliz. Gente, mas o dia que chegou o livro, que eu peguei lá meu nome, Bia Montes, lá, é uma coisa que... Não dá, né? Não dá pra mensurar. Não, é muito bom, não é? É muito bom. Você fala assim, acho que eu vou começar assim também. Eu tô querendo começar. Mas tem muitas antologias, Gabi, assim, que eu direto recebo convite, se você quiser depois eu te passo. Que aí você começa assim aos poucos. Aí depois você vai juntando até material pra você publicar alguma coisa sua. Você pode fazer uma coletânea. Eu brinco com as minhas amigas que tem a série, né? Sex and the City. Que a Carrie, ela faz a coluna dela, né? Que ela posta toda semana lá no jornal. E ela junto faz um livro. Eu falei, gente, pronto, vou fazer isso. Porque eu tenho muita dificuldade. Eu tenho ideias pra começar, tipo, alguma história mesmo.
Mas na hora que você vai começar a fazer, início, meio, fim, você pensa... Mas aí é que tá. Eu aprendi isso com uma pessoa que ele virou e falou assim pra mim: você não tem que se apegar no começo, no meio e do fim. Você escreve. Escreve, vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo. Automaticamente, no processo de escrita, você vai criar o começo, meio e fim. Se você se apegar a isso, aí você vai empacar. É porque vai ter o bloqueio criativo. Exatamente. Eu comecei a rascunhar sobre esse período que eu fiquei internada. Eu quero escrever um romance dessa história, porque eu nunca escrevi romance mesmo. Aí eu peguei por coisas aleatórias que eu tava sentindo, porque foi muito intenso. Falei, voltar naquele momento... Ainda pra mim parece que é duro, porque foi muito traumático. Mas eu quero escrever sobre isso ainda. Eu tenho o meu tio, Zé Roberto, músico, ele infartou e no hospital recuperando ele escreveu um livro. Então... Qual é o seu texto aqui? O meu texto é Vestidos. 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 É um tão longuinho. Eu acho que eu vou pegar aqui no índice, porque a gente não consegue achar assim logo de primeira. Aqui, Vestidos, 117. E esse daí, eles que fizeram um convite pra você? Não, eles lançam tipo chamada. Ah, tá. Aí eu vi a chamada pra me arriscar. Pois vou. É bem interessante, eu falo dos vestidos ao longo da minha vida. Legal, eu quero ler depois. Eu vou te prestar. Então, os vários vestidos que eu usei, e inclusive que eu não usei, que era vestido de noiva. Você não usou? Não, eu não tive vestido de noiva. Se arrependeu? Não. Inclusive eu fiz um texto falando sobre que eu casei comigo mesma, né? Eu falei, foi mesmo. O melhor casamento. Foi mesmo. Foi um belo dia, estou eu nas minhas madrugadas de insônia na rede social, lendo lá, Miguela, casamento. Eu falei, aí você vai levantar, acende a luz, põe o óculos, né? Porque semana passada eu encontrei com ela no deboche. Como assim ela tá casando? Como assim ela casou? Aí eu fui ler, aí eu entendi, era o casamento dela com ela mesma. E foi uma ótima jogada de marketing também, você fez até a Bia botar um óculos pra ela. Foi um negócio muito assim, falar nisso, eu tô sentindo falar coisa ruim, eu tô sem óculos hoje. Por isso que agora à mesa eu fui ver quem tá mexendo aqui, quem tá interagindo, eu tive que pegar o celular, porque eu tô sem o óculos. Mas eu falo assim, que o melhor casamento, gente, é o primeiro com a gente. Inclusive, minha afilhada fez aniversário esse fim de semana. Aí eu dei um anelzinho pra ela. Eu falei assim, isso aqui tem que ser a sua aliança com você mesmo. Seu compromisso com você mesmo, não deixando ninguém passar por cima de você, pra você ser a prioridade da sua vida. Acho que quando a gente tem essa consciência... Nossa, meninas, assim, eu falo que a chave mudou em mim. Quando a gente vira essa chave, a gente não aceita qualquer coisa. Não é qualquer princeso que vai vir perto de uma rainha, não. Quando a gente toma conta, que a gente vê que o castelo é nosso, que o reinado é nosso, que a gente é a rainha, a gente é a princesa e a gente também é a malvada, a bruxa malvada, não tem princesinho nenhum que chega perto. Não adianta. É verdade. Esses outros aqui? Esses aqui são outras antologias. Esse aqui é da empresa do amigo que eu te falei que faz o trabalho com a IA. Né? Essa antologia que foi sobre cicatrizes pandêmicas, foi sobre a pandemia. Então eu escrevi uma história, foi praticamente um relato de como foi a pandemia. Foi denso, se vocês quiserem dar uma olhada. As ilustrações dele são todas feitas por inteligência artificial também. Vamos... Você sabe que eu sou meia louca, né? Eu sou assim. Pra Gabriela, convidei ela pra vir pra cá por um áudio. Vou fazer um convite pra você, pra Gabriela e pra quem estiver nos assistindo. Vamos fazer uma antologia? Bora! Vamos! Eu tenho vários textos soltos aí. Mas a gente precisa de um tema. Um tema. Tem que pensar num tema, porque aí a gente vai escrever alinhado com esse tema. Ser mulher.
Ah, pronto, então eu tenho também. Com certeza. Ser Porque mulher. eu sinto que muito não sei se você sente assim também, mas mulheres escritoras, acaba que o que a gente escreve sempre vai esbarrar na gente ser mulher. Sim, Sempre. Porque sempre vai ser. Eu posso estar falando sobre, por exemplo, eu escrevi uma crônica uma vez sobre o sentimento de ter depressão. Sobre essa questão, tipo, às vezes as pessoas não entendem que é literalmente tem um negocinho que não tá produzindo coisa ali no seu cérebro e as pessoas não entendem. Então. É químico, né? Químico. Tem tudo, né? Tem o químico, tem o comportamental, mas tudo isso esbarra em ser mulher, sabe? Sim. Tipo assim, essa questão também da gente ser relacionada à histeria. Se a gente tá muito triste, a gente é histérica. Não, eu falei justamente hoje na pré-terapia. Então, tudo que a gente vai falar, a gente pode falar de qualquer coisa, a gente sempre vai esbarrar no fato que a gente é mulher. Então, Sempre. E a gente carrega rótulos que não nos pertencem por ser mulher. Então aí, ó, você que tá aí assistindo Voz do Cerrado nessa terça-feira pras de mulheres. Carnaval, você mulher, você escreva. Entra em contato aí no nosso Instagram, Voz do Cerrado. Avisa lá, Bia, Gabriela, quero participar, tem um texto sobre ser mulher. Nós vamos organizar agora, esse 2025, uma antologia dos vozes femininas do Cerrado. Aê! Aí, eu gosto de eu entrar nos meus devaneios e levar a gente comigo. Então, tô esperando quem tá assistindo aí, ó. Miguela, Gabriela, Bia, já temos 3. Precisamos de mais. Então... Quais mais? Tem mais, eu tô vendo mais livros. Gosto de ver livros. Esse aqui eu escrevi um conto. Amores Modernos. Quer ver o meu conto? Deixa eu já colocar, fica mais fácil. Tem uma série do Prime que chama Modern Love. Foi inspirado nessa série que o Luiz fez, o Luiz Primati. Aí eu escrevi sobre essa dificuldade de encontrar amores, né? Então, aí tem trechos dessa história que tem a ver com a minha vida pessoal, que eu vou tentando colocar um pouquinho de mim do que eu passei nas histórias, então eu vou transformando. É impossível não colocar, não. Uma vez eu escutei que, eu acho que eu até já falei isso em algum outro episódio aqui, que quem escreve ou escreve o que viveu ou escreve o que anseia viver. É desse jeito. Legal, ó. Gostei desse aqui, ele tem as fotinhas das pessoas que participaram, ó. De todos que participaram dessa antologia Amores Modernos. Esse também é com IA. Também com IA, isso. Usa as imagens, todas com IA produzida. Ele joga o comando e fica muito bem feito, tipo assim. Fica. Eu tô num projeto do Nikito, que é um livro do Johnny. E as ilustrações desse livro são todas em IA. E é incrível que... Sim, você vê o que ela cria pra nós. Inclusive, esses dias pra trás, eu falo que eu aposento em 15 anos e o meu sonho de aposentadoria é uma casinha branca no meio do mato, de janelas azuis. Ai, que delícia. Em 15 anos? Em 15 anos eu aposento. E você já trabalhou tanto isso? Pois é. Agora pensa, ainda falta 15 anos. Mas enfim. É o prazo de construir a casa. É o prazo de juntar o dinheiro pra comprar o terreno pra construir a casa. Tem tudo. Eu quero um terreninho num rancho. Sabe esses condomínios de rancho? Sim. Aquilo é sempre um morro até chegar lá na beirada da água. Aqueles lá da beira d'água são os mais caros. Não me interessa. Eu quero aquele lá de cima do alto do morro, que ninguém quer, porque tá longe da água, tá longe da muvuca. Eu quero aquele. Eu vou murar ele, murado. Como eu vou estar no alto, eu não vou perder a paisagem. Mas eu vou murar, vou fazer minha casinha branca. E com interfone e cerca elétrica. Só vai me visitar quem marcar o horário. Eu aviso, Bia, eu vou te visitar sábado. Tá, você pode vir das 13 às 15. Vai ser assim. Vou ser chata. Mas isso é brincadeira. Mas eu quero muito ter minha casinha branca no meio do mato. E esses dias eu brincando, né? E pedi pra ela desenhar. Eu gostei do que ela me desenhou. Tem projeto já, né? Eu tenho uma arquiteta que falou que vai fazer, né, Jaqueline? Então, isso é por conta da Jaqueline. O projeto da minha casinha branca. Mas é muito bom brincar com a IA. Eu tenho brincado com imagens, principalmente por conta da Trix.
Mas ela dá uma barrada, porque como é para maiores, Sim, né? sim. Mas dá para criar alguma coisa legal ainda. Muita coisa bem feita. Eu ainda não mexi, né? Porque eu tenho uma dificuldade com tecnologia. Eu reconheço isso. Mas ele faz muito bem. Somos uma geração que temos. Por isso, Gabriela está aqui comigo, que manja tudo de tecnologia. Não, a Gabriela não manja tudo também, não sei mexer em ela também, não. Aí sabe muito mais do que eu. Viu? Acho que você tá sabendo mais que eu, viu? Não, eu sou curiosa, gente. Eu falo, meu primeiro contato com o computador, meu tio comprou um Pentium 100, ligou e me botou sentada na frente dele. E aquilo lá eu fui futricando. Até que eu queimei ele. Mas eu fui futricando. Eu falo, eu sempre aprendi as coisas, foi futricando, mexendo, buscando. É assim, eu lembro quando eu aprendi a andar de bicicleta, eu caí bastante, assim. Aí eu aprendi. Eu caí muito, por isso que eu parei de andar. Sou muito mole, sou muito tamanho. Ixi, bicicleta, patins, patinete, gente. Eu caía de patinete. A minha irmã andava de skate. A minha irmã tinha skate, patins com 4 rodinhas, roller, bicicleta, não sei o que. Eu sempre fui adepta de escrever, de desenhar, de pintar. Eu fui a calminha. Você não era tão radical. Eu fui a calminha. E esse outro aí? Esse aqui é um outro livro. A última antologia que eu participei, quer ver? É com outro conto também, né? E assim, não é inspirado na minha vida, mas eu tentei trazer algo que dissesse um pouco sobre mim. Deixa eu ver aqui. Aqui. A gente já tá tendo aqui algumas interações. Tem gente dizendo que tá ótimo o papo, que gostou de saber sobre a questão do autismo. Que ótimo. Já tem gente falando que vai participar da antologia. Vou cobrar, hein? Vou cobrar. Qual que é esse? Esse aqui. Milagres da espera lançados ao mar. Nossa, profundo. É um romance também, um conto, a pegada de romance. Aí eu quero ler isso tudo. Tá convidada. Isso aí é passar mel na minha boca. Impresso, sim. Eu e minha mania de ler de livros, gente. Eu tenho 20 livros que eu já comprei e não li ainda. Nossa, tem vários. Esses dias eu fui limpar a minha estante, aí eu separei dos lidos e os não lidos. Ainda tenho os semi-lidos. Sabe aquele que você começa e aí algum motivo te faz parar e aí você guarda? Nossa, mas eu sou muito teimosa. Quando eu largo o livro é porque não deu mesmo. Porque senão eu vou até um... Não, eu volto. Tá ruim, eu volto, leio. Eu só tive um livro que eu realmente não dei conta de ler. Inclusive, é um livro de poesia. Eu devo ter ganhado esse livro, deve ter mais ou menos uns 4 anos. Gente, eu não consegui. Eu li os 2 primeiros poemas. Não dá. Não sei se é a escrita, se é o teor das poesias. É uma coisa que não consigo. Eu não consigo pegar ele e falar, não, peraí, eu vou ler um hoje. Não dá. Aí, esse, inclusive, ficou nos livros que estão na minha mãe, não nos que estão na minha casa. Na minha mãe, eu tenho alguns livros lá que... Esquecidos. Não, é porque, assim, de vez em quando eu faço uma roda de energia. Eu pego tudo aquilo que eu já li, não são livros com dedicatórias, e eu passo pra frente. Sim, doação. É ótimo. E esse tá lá pra ser na próxima... troca de energia e esse vai ser passado pra frente. E tem lugar aqui em Uberlândia que eles deixam... Você pode trocar livros, você já viu? Eu já vi isso. Não, onde bares, que é? Tem bares. Tem uma praça ali no Santa Mônica, que eu nunca lembro o nome dela, que tem um pastel famoso. Você sabe qual que é, Rafa? Ali perto do Sidão, uma praça que tem aqui no Santa Mônica. Eu nunca lembro o nome daquela praça. Ela tem uma casinha de livros. Você chega lá, legal. põe livros e pega livros. Legal. Mas eu tinha costume de deixar nas praças, no banco da praça. Sentava, deixava, levantava e ia embora. Mas é bom que a pessoa que pega, às vezes, ela sente tocada, né? E às vezes até, porque eu rabisco os livros, né?
Aí eu sempre deixava assim no meio do livro. Se você leu até agora e gostou, pegue um seu e passe pra frente. Sabe? Pra fazer circular, gente. Sim. Porque nós somos uma geração de biblioteca. A gente foi acostumado, a gente aprendeu a ir pra uma biblioteca pesquisar. A gente não tinha essa facilidade, né? Então, e hoje eu vejo que as bibliotecas não são mais tão buscadas por essa nova geração. Antigamente tinham nas estações dos ônibus, tinha as banquinhas de livro, que também podia pegar emprestado, né? Eu um dia tava no mercado lá perto de casa, né? E o dono do mercado, tem amizade com ele comprou inclusive meus livros. Ele falou assim: tem um livro lá que é a sua cara. Eu tô terminando de ler, eu vou te entregar ele. Aí eu pensei que ele ia emprestar, né? Aí ele levou, tá aqui. Falei: obrigado, eu vou ler e te devolvo. Não, é pra você. Se você achar que faz sentido, passa pra outra pessoa. E eu achei muito legal essa iniciativa dele. Eu gosto muito de presentear pessoas com livros. E antigamente tinha aquela coisa assim: não, eu tenho que ir lá na livraria tal comprar um livro novo. Não tenho mais. Acho que foi no Natal do ano retrasado. Carola, se eu estiver assistindo aí, me manda uma mensagem e confirma. A Carola a gente tem um grupo de amigas que a gente dá sempre livros uma para outras. Aí ela me mandou uma mensagem assim: eu quero presentear uma das meninas do grupo, mas o livro é do sebo. Eu falei: daí? Mãe, é livro. É conhecimento, né? É livro. Além dele trazer o que ele tá escrito, ele tá trazendo história de quem já leu. Sim. Eu acredito muito nisso, tem história. Então assim, gente, eu adoro. Aqui em Uberlândia tem uma livraria sebo. Ô, Sabia, olha nós aqui patrocinando a gente, ó, Sabia Livros. Adoro também. Eu passo horas lá ótimo dentro. Lá, nossa, a gente se perde. Gente, eu passo horas lá dentro agora com e café. Lá fora com café. Então nossa, aquele jardim. Meu lançamento foi lá. Do Estações. Eu ainda não conhecia, Miguel. Eu acho que você podia relançar esse livro. Eu tenho, na verdade, deve ter um exemplar só lá sobrando. Eu tenho que pedir pra reimprimir. Se reimprimir, eu posso fazer um outro lançamento também. Tá na hora, vamos fazer a segunda edição. Pois é. Aí, fazer a segunda edição dos Estações, Quando eu vou dar um livro, às vezes, pra alguém, eu dou um livro que a minha tia me deu que fez muito sentido, assim, eu compro outro. Que é Arte de Viver, do Epíteto. É um livro maravilhoso. Me transformou a minha vida também, sabe? Sobre o estoicismo. Eu indico pra qualquer pessoa. Toda criança que eu dou um livro de presente, o primeiro livro de presente, quando a criança já é alfabetizada. Porque antes eu compro... Os meus sobrinhos ganharam um livrinho de almofadinha. Mas quando são alfabetizados, eu dou o Pequeno Príncipe. Nossa. Eu acho que tem gente que... o Pequeno Príncipe é literatura de Miss. Não é. O Pequeno Príncipe traz muito ensinamento. E eu acho que é a primeira leitura que uma criança deve ter. Para ela saber a responsabilidade de se cativar. E toda vez que você lê, você tem uma outra interpretação. Eu li ele várias vezes em fases diferentes, sabe? E eu falo assim... Sem nenhum pudor. Meu livro, A Rosa Beija-Flor, eu sinto que foi inspirado por ele. Entendeu? Teve uma inspiração ali daqui, essa do cativar. Eu vou reler agora pra poder ver essa ligação aí, ó. Tá vendo? Tá vendo por que eu não desfaço os livros que tem dedicatórias? Porque aí, quando eu converso com os autores, aí eu tenho que reler pra poder falar: opa, peraí, gostei disso. Miguel, a gente tá chegando pro fim já. Nós estamos papeando aqui já. Tem quase 1h20. Ai, que delícia. Eu gosto tanto quando o tempo passou tão rápido, corre né? assim, que vai embora, vai. Isso assim, o Rafa que faz sinal, né? Porque a produção ali, ela fica assim de cima. Porque senão a gente fica, né, Rafa? Vai assim, 2, 3, 4 horas, assim, numa terça-feira de carnaval. Quem tá assistindo nós é essa galerinha que não foi pra Muvuca. Agora, falando em carnaval, a gente precisa trazer um assunto, né, Gabi? Sim. Pra fechar esse podcast, que é o Oscar. Com Ainda Estou Aqui. E a Gabriela vai trazer pra nós aí um apanhado de como foi essa recepção do Oscar. Do resultado que a gente teve. Então, Gabi, mostra pra nós aí como é que foi. Roda aí, produção. E detalhe, ela trouxe isso pra nós. Posso contar da onde ou deixa em off? Ué, pode contar. Posso? Da capital mineira, lá de Belo Horizonte. Gabi, mostra pra nós como é que foi.
É uma grande honra estar aqui para entregar o prêmio de melhor filme internacional. Em clima de carnaval, vamos finalizar mais um episódio do Voz do Cerrado. Ai. Queria não. Vamos liberar o povo pra ir pra festa. Acho que eu queria ter um episódio do Voz do Cerrado, assim, a gente ficava sentado, só levantava um convidado, entrava outro. um Big Brother. Compilado de todos. Mas a gente vai encerrar mais esse episódio da terça-feira de carnaval de 2025, com muita coisa boa que rolou aqui hoje. Miguela, muito obrigada por ter compartilhado com nós suas histórias, por ter trago um pouco da sua escrita, um pouquinho da sua vida com o Heitor, um pouquinho do seu trabalho lindo que você faz aqui em Uberlândia, e eu espero que esse trabalho multiplique, que você continue inspirando muitas outras professoras. Falei no começo e vou falar de novo, parabéns. Quem tem o dom de ensinar merece ser parabenizado todos os dias. Então, mais uma vez, parabéns. E muito obrigada por ter participado com nós. Meninas, eu agradeço demais a oportunidade, esse momento que foi pra mim maravilhoso, poder contar um pouquinho do que eu já passei, do que eu vivi e do que eu pretendo continuar ainda. E continuar assim, né? Antologia poética, Vozes... Ai, meu Deus, como é que eu vou falar? Vozes Femininas do Cerrado. Então, você que tá aí assistindo, nós chama a gente aqui, pode chamar eu, a Gabi, a Miguela, que nós vamos organizar e vamos lançar no final do ano uma antologia de textos femininos. Sim. Tchau, tchau pra você que nos acompanhou até agora. Tchau.